O Bolsonaro falou faz alguns dias e repetiu hoje, com um baita de um mau humor na entrevista, ele está bem mal-humorado nesse feriadão, que o Brasil pode sofrer desabastecimento no ano que vem. A ministra da Agricultura também falou, o Brasil tem um sério risco, sofre um sério risco de ficar desabastecido, ou seja, de não conseguir produzir alimentos para a sua população no ano que vem. Aí você deve estar pensando, mas Thiago, como é possível se o Brasil tem tanta terra, se o Brasil produz tanto? O que acontece, segundo Bolsonaro e a ministra, é que a crise energética na China, a China está vivendo a maior crise energética das últimas décadas, faz com que a China não produza tantos fertilizantes, ou seja, agrotóxicos. E sem fertilizantes, a produção agrícola no Brasil tende a cair. E a produção fica mais cara, a produção também cai, e aí sofre o risco de desabastecimento. E sabemos que essa produção, a pouca produção que teremos, será tudo para exportação, não será para o mercado interno. Então a gente passa fome aqui enquanto os produtores perdem, mas exportam, continuam exportando para os gringos. Só que tem uma coisa que o Bolsonaro não falou, e aí eu vi matéria na Globo, aí eu fui ler também, li na Folha, li no Estadão, vi matéria no Jornal da Record, e uma coisa que ninguém explicou. Por que o Brasil precisa comprar fertilizante da China? Sabe por quê? Eu vou te mostrar por quê já já. O Bolsonaro simplesmente fechou todas as fábricas de fertilizantes do Brasil. Quem produz fertilizante no Brasil é a Petrobras. O Bolsonaro simplesmente, desde que ele assumiu, fechou todas as fábricas. Então o Brasil ficou 100% dependente de importar fertilizante da China. Isso a mídia não fala. E agora que a China está com uma crise energética e os fertilizantes que eles produzem serão para o uso interno e não vão exportar tanto, o Brasil fica dependente e corremos o risco de aumentar o número de pessoas que passam fome no Brasil. E veja, se você acha que a inflação está ruim, prepara, porque vai subir muito. Todos os economistas do mundo estão dizendo, a crise energética na China vai causar um boom inflacionário no mundo inteiro. Hoje, as bolsas derreteram no mundo inteiro, tudo caiu no mundo inteiro. Os investidores estão em pânico com a crise na China e o Brasil poderia passar por isso como se fosse uma marolinha. Mas não, o Bolsonaro faz essa marola virar uma tsunami aqui no Brasil. Eu vou explicar tudo isso porque a mídia não escuta. Você não vai ver isso na Globo. Não, você não vai ver isso na Globo, mas nem em 1000 anos você vai ver isso na Globo. Mas antes disso, um segundinho. Se você é fora Bolsonaro, você é? Eu sou. Se você também é, inscreva-se aqui no canal. A gente já fechou carro de som essa semana, olha só as cidades que a gente já fechou. Americana, São Paulo, Florianópolis, Santa Bárbara do Oeste, São Paulo, São José em Santa Catarina, Guaianazes e Moca em São Paulo. Também estamos fechando Parauapebas no Pará e tem mais 2 cidades que a gente está fechando, tudo para rodar essa semana, carro de som, denunciando sempre os crimes do Bolsonaro nas ruas. E quem quiser apoiar nossas ações, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. E no primeiro comentário eu deixo o meu Pix, eu deixo o PicPay, e deixo as minhas outras redes sociais, siga-me nas outras redes e na descrição eu deixo o meu segundo canal, porque o YouTube dá um strike aqui no canal e a partir do segundo strike a gente fica uma semana sem poder publicar vídeo nem nada. Então siga o meu segundo canal que se alguma coisa acontecer, lá eu publico alguma coisa. Outro aviso, a cidade que eu tô morando aqui no México vai ter um furacão de categoria 3, com vento de 250 km por hora, que vai chegar amanhã de manhã. Então, se por acaso não tiver vídeo, ou foi o strike do YouTube, ou é porque não tem energia elétrica e internet aqui. Então, só para que fiquem todos avisados, eu cheguei aqui, vem um furacão. Deve ser culpa do Zé Trovão, veio furacão aqui. Pois bem, agora vamos falar do Bolsonaro e da crise energética na China e do desabastecimento. Olha só, vou mostrar aqui a notícia. Primeiro, Petrobras arrenda a fábrica de fertilizante na Bahia e em Sergipe. Eles arrendaram, ou seja, quem vai produzir fertilizante, os gringos que vão produzir fertilizantes, estão pagando um aluguel baixíssimo pela fábrica, estão usando todas as instalações que foram construídas com dinheiro público, que custaram caríssimo, e aí eles pegam, produzem esses fertilizantes e mandam direto para os Estados Unidos, para os países deles. Ou seja, a gente tem as fábricas, mas estão sendo arrendadas para os outros explorarem o nosso petróleo, ou seja, eles tiram o petróleo do Brasil, do pré-sal, de graça, que compraram a preço de banana, produzem o fertilizante e já mandam a produção já produzida para os países, para o exterior, enquanto aqui a gente fica com falta de fertilizante. Essa é uma das notícias. Vou mostrar que tem mais aqui, Petrobras encerra atividades de fábrica de fertilizante no Paraná e demite 396 pessoas. Aí tem outra aqui, Petrobras fecha indústria de fertilizantes em Araucária.
Aí tem outra aqui, inclusive eu lembro que em janeiro, fevereiro, quando estava faltando oxigênio em Manaus, falaram, olha, essa fábrica de fertilizantes que a Petrobras fechou podia produzir oxigênio, 360 mil metros cúbicos de oxigênio por dia. Não ia faltar oxigênio nos hospitais do Brasil, iam salvar muitas vidas. Mas o Bolsonaro fechou as fábricas. Por quê? Porque aí o Brasil pode importar da China e aí nessa importação o governo leva alguma coisa tem aí, porque não só as fábricas de fertilizante, a gente tem que lembrar que o Bolsonaro também começou a vender e fechar refinarias. Primeiro ele fechava refinarias da Petrobras e aí a refinaria já fechada ele vendia a preço de banana. Para quê? Para os gringos que compraram o pré-sal, eles tiram o petróleo direto do nosso pré-sal, nosso petróleo, que foi vendido a preço de banana pelo governo Temer, e aí eles deram o golpe por causa disso, eles tiram o petróleo, mas eles vão transportar o petróleo cru lá para o país deles, refinar lá? Não! Usa as nossas instalações! Teve refinaria que custou 2 bilhões para construir, que o Bolsonaro vendeu por 1 bilhão, só para você ter ideia. E refinaria que dava lucro, ou seja, eles refinam já aqui, produzem o fertilizante já aqui, ou seja, fazem a produção com o petróleo que eles precisam já aqui. Por quê? Porque aí já está refinado, é um volume menor, é muito mais barato já enviar para lá não a matéria-prima, mas sim a matéria já industrializada. É isso que o Bolsonaro fez. Esse processo começou no governo Temer. É por isso que os preços de gasolina e gás começaram a aumentar quando o dólar aumenta. Por quê? Porque agora a gente vende óleo cru, o pouco óleo que a Petrobras vende é cru, e a gente importa tudo refinado. E muita da coisa refinada que a gente importa foi refinada aqui no Brasil. É refinado no Brasil, mandam para lá e a gente compra de lá o que foi refinado aqui, que antigamente era tudo preço em reais, então não importava se o dólar estava a R$1 ou se o dólar estava a R$10, você conseguia comprar gasolina ali a R$3, R$3,50, dependendo do preço do petróleo só, não muito do dólar. Hoje não, hoje depende do preço do petróleo, do dólar e do lucro da Petrobras, só para você ter ideia do que está acontecendo. E pois bem, isso tudo acontecendo, a gente ficou 100% refém da China, a gente só compra fertilizante da China, e a China está com um problema. 70% da produção de energia na China vem do carvão. Só que, nos últimos anos, obviamente, muito justo isso, a comunidade tem dito à China para mudar a maneira de produção do carvão para se adaptar às regras ambientais. A China está fazendo isso, a China está bem empenhada em mudar isso. Só que está tendo problema na produção e o preço do carvão aumentou 90%. A China, o país China, o governo, não deixa as companhias de eletricidade lá subirem o preço. Diferente do Brasil, em que acontece qualquer coisinha, parou de chover, o Bolsonaro já falou, bandeira vermelha, pague mais pela energia, bandeira acima da vermelha. Nossa bandeira jamais será vermelha, só na conta de energia elétrica, aí é bem vermelha, viu? Aí, na China não, eles não deixam as empresas repassarem para o consumidor. O que aconteceu? Chegou num momento em que as empresas começaram a ter muito prejuízo e começaram a diminuir a produção. Então o governo chinês, hoje mesmo, foi hoje, na verdade ontem lá para eles, né, já é madrugada lá, o governo chinês assinou que as empresas podem começar a repassar os preços para o consumidor. Por quê? Porque está com um problemão de energia elétrica. Isso fez com que as bolsas do mundo inteiro caíssem, porque se a produção na China, industrial da China, parar por falta de energia elétrica, o mundo inteiro entra em colapso. Então está todo mundo de olho na China, as bolsas de valores do mundo inteiro estão caindo e a produção de fertilizantes na China também diminui. Não só de fertilizante, mas de absolutamente tudo. Sem produção de fertilizante na China, de quem que a gente vai comprar fertilizante? De ninguém. Que os que produzem aqui no Brasil, aqui eu não estou no Brasil, mas os que produzem no Brasil, eu me sinto no Brasil. Os que produzem no Brasil enviam direto para os países deles, americanos, noruegueses, e não volta para cá. Então, porque eles têm a produção deles lá, eles precisam de fertilizante lá. Então a gente fica refém de alguém que não pode mais vender para o Brasil, que vai começar a vender só para o mercado interno. Sem fertilizante não tem produção, a produção agrícola cai, produção agrícola caindo. Os alimentos que são chamados pela direita de commodities, ó que palavra bonita em inglês, commodities. Eu vejo muita gente, eu lembro quando eu era mais jovem, quando eu tinha uns 15 anos, 16, 17, 18, eu vi muita gente falar commodities. Eu falei, o que é commodities, meu? Aí eu falei, commodities é arroz, feijão, café, laranja, mas para eles são commodities, que é uma coisa que o alimento virou negócio para eles. Então o que eles fazem com esses alimentos, com esses commodities? Eles exportam tudo os nossos produtores. Então se a produção no ano que vem for 50% menor, é o suficiente para alimentar todos os brasileiros? Dá e sobra. Mas não será, porque eles vão
continuar exportando 90%, vendendo em dólar, o dólar tende a aumentar, chega a 6, 7, 8 reais, Paulo Guedes vai lucrar muito com isso, e eles não perdem um centavo, eles continuam exportando tudo, e a gente vai ficar aqui com a sobra da produção. É só você ver que o arroz brasileiro que é vendido no exterior é um arroz de primeiríssima qualidade, o arroz brasileiro vendido no Brasil é uma porcaria. O limão, a laranja, o café, tudo brasileiro que é para exportação é 100 vezes melhor do que o que fica aqui. Então a gente vai ficar com a sobra da sobra da sobra, assim, com a raspa do tacho, e pagando muito mais caro do que a gente paga hoje. Por quê? Porque o dólar aumentando e eles sabem que 90% da produção eles vendem em dólar. Você acha que os outros 10%, você acha que esses ruralistas estão aí para fazer solidariedade, para fazer caridade? Não estão, não. Eles estão aqui para lucrar. Arituba, Pará, olha só. Sofre com a inflação, o desemprego, a fome. A família de Bolsonaro está cada vez mais rica. É só comprando mansões. Essas e outras notícias você vê aqui no YouTube. Plantão Brasil. O arroz tá caro, o feijão tá caro, o preço da gasolina é culpa do Bolsonaro. E a sua família é só comprando mansão. E o povo brasileiro sofrendo com a inflação. Ele é mentiroso, só enganou o povo. Mas o povo não é bobo, não vai cair de novo. Bolsonaro não, Bolsonaro não. Ele é o culpado dessa inflação. Bolsonaro é criminoso, isso todo mundo viu. E o seu governo tá acabando com o Brasil. O arroz tá caro, o feijão tá caro. O Brasil inteiro pede fora Bolsonaro. E o Plantão Brasil vem aqui denunciar. Esse desgoverno tem que acabar. Se você também é contra Bolsonaro e esse desgoverno, se inscreva. Aqui deu até para escutar o pessoal feliz falando: isso aí, é fora Bolsonaro. Quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro e no primeiro comentário deixa o Pix, PicPay e as minhas outras redes sociais. Vamos continuar indo para cima desses bandidos. Falou!